Capítulo 9. Os pobres cantam, os ricos ouvem. Durante todo o verão, perdurou a incerteza. Ivan ouvira rumores de que seria transferido para outra companhia. Sabia que Mazin estava decididamente resolvido a livrar-se dele de um jeito ou de outro. Mas a fragrante primavera da cidade portuária dera lugar à beleza do verão, e este ao outono. E ele ainda permanecia em Kiev, atravessando aqueles dias quentes, cheios de uma programação intensa que não deixava tempo para investigações. Tentou esforçar-se ao máximo e distinguir-se em tudo: aula política, tiro ao alvo, ginástica, mecânica e em serviço de motorista, nos treinos noturnos, nas manobras de campo. Cada uma dessas atividades era, para ele, uma oportunidade para honrar a Deus. Mas, ao entardecer, ouvira novamente murmúrios sobre a sua possível mudança. Estava correndo até a agência dos Correios do quartel a fim de postar uma carta para sua família, quando ouviu seu nome ser mencionado em um grupo de soldados parados à porta do refeitório dos oficiais. Afinal, o que foi que Moisés fez de errado? Era Vladimir quem perguntava. Não é certo que a Constituição garante liberdade de pensamento a todo o cidadão? E contra a lei, eu digo, é contra a lei ser crente? Qual foi o regulamento que violou para ser interrogado tantas vezes? Ivan não conseguiu escutar a resposta do oficial, nem a explicação apressada pelo oficial político. Em ucraniano forte, adiantou-se para o miolo do grupo e indagou: por que ele vai ser transferido? Que foi que ele fez para ser afastado desta companhia? Alguém começou a responder, mas Ivan não ouviu, pois entrara na sala dos Correios. Sua mão tremia ao contar as moedas para o selo. Qualquer incidente agora servia de pretexto para o oficial político iniciar outra série de interrogatórios. O coronel Mazin e o major Gildenko ficaram furiosos se viesse a ter conhecimento de que os soldados estavam a defendê-lo. A estradinha para a sala de reuniões apresentava-se inúmeras marcas de pneu. Eram da caminhonete que transportava a lenha para os fornos da cozinha. Os sulcos estavam recobertos em um pó fino que se apegava às suas botas. Em outras partes do mundo deveria haver muitos crentes, pensava ele, que eram livres e testemunhavam de sua fé em Cristo abertamente. Seus olhos buscaram os campos verdejantes à distância. Antigamente,
Aquele país era chamado de Santa Rússia. Lembrou-se, mas agora não era mais. Algumas folhas dançaram a brisa do entardecer caindo lentamente ao chão, cobrindo-o de tons dourados. Embora seu futuro fosse incerto, o Senhor era para ele um porto seguro. Sua mão nunca falhara. Sua mão nunca falhava. Glórias. Oh, glória, glória, glória ao meu Deus Altíssimo, ao Santo, digno, maravilhoso, poderoso Deus, Príncipe da paz. Ergueu o rosto, sentindo um intenso gozo. Brilhantes chamas de fogo luziam nos céus em tal esplendor que as primeiras estrelas desapareceram momentaneamente. Assustado, Ivan apoiou-se ao tronco de árvore do bosque ao lado da estrada. Todo o céu parecia arder em chamas que, no entanto, não desciam à terra. Enquanto, deslumbrado, contemplava a cena, sentiu-se inundado por uma suave onda tépidas que deslizavam em seus temores. Depois percebeu que algumas letras se formavam no meio das labaredas. Tão arrebatadoras eram o espetáculo que Ivan olhava meio fora de si, sem entender direito o que passava. De repente, sobreveio-lhe uma sensação interior que lhe ordenara: leia. Então ele, como uma criancinha que estava aprendendo a soletrar as letras, ele leu letra por letra. Eis que cedo venho. Estranhamente as palavras eram vivas e pareciam saltar do contentamento. E o seu gozo se comunicou com Ivan e ele encheu seu coração. Elas se repetiam como se dançasse festivamente. Quase com desespero, ele se deu conta de que a visão estava se esvairindo. As chamas desapareciam na escuridão da noite. E um instante elas se dissiparam-se totalmente. E ele se deixou ficar ali, talvez por um breve momento, pois um colega que se dirigia para a classe pegou-o pelo braço. Vamos, Mozeivski. Não é hora de sonhar. Chegaremos atrasados à aula. Ivan seguiu mecanicamente. Era-lhe impossível dizer qualquer coisa, pois tinha a sensação de que seu coração se partia. O companheiro falava animadamente enquanto caminhavam. Ivan procurou escutar o que ele dizia e acenar a cabeça vez ou outra, procurando entrar no prédio normalmente e encaminhar-se para a sua carteira de modo bem natural. Depois, como os outros, fez suas anotações, tentando acompanhar a preleição rápida do professor. Terminada aquela aula, fechou a pasta e foi para a seguinte, depois para os exercícios noturnos, para o alongamento e, por fim, para a cama.
Quando a corneta soou no meio da noite, convocando-os para um ataque simulado, ainda estava despertado, imerso em um enorme gozo que o impedia totalmente de dormir. Durante o primeiro treinamento e no segundo, que se seguira ao primeiro quase imediatamente, e pelo restante da noite ficou a orar, alimentando um forte desejo que o anjo não tivesse dito que ainda havia muito trabalho para ele realizar na terra. Os primeiros raios de sol que vieram tirar Ivan do leito, ainda glorificando a Deus, apenas irritaram o coronel Mazin. Ele tossiu fatigado, esforçando-se para levantar e lembrando-se da razão porque aquele dia seria tão desagradável. No quarto, ouvia sua esposa na cozinha, preparando o desjejum e conversando em voz baixa com os filhinhos. Havia um odor de peixe no ar. Escutou quando ela derramou a água no samoar para fazer o chá. Nesse dia, o pilotão 61981T receberia a incumbência de ir trabalhar na colheita em Zaostena. Era o pilotão de Mozeivsk. Desgostava-lhe deixar uma tarefa mal concluída. O problema era que o rapaz conquistara a simpatia de muitos dos seus colegas de pilotão. Isso era compreensível. Possuía forte personalidade e era aplicado em tudo. Estava sempre pronto a auxiliar os outros. Naturalmente, tudo não passava de uma estratégia para dificultar sua presença, mas Gildenko tinha razão. Judicialmente, ele não fizera nada de errado e fora bastante inteligente para atraindo para sua pessoa o máximo de atenção possível. Mazin pôs-se a mexer o chá. Com sua esposa, Kaline fitava-o pensativamente. Não estou gostando muito desse negócio de Mozeivsk. Seguir com o pilotão para a colheita, disse por fim. Deveria tê-lo transferido para outro grupo onde fosse menos conhecido. Poderia ter tomado as providências em sigilo e com mais rapidez. Tudo isso me deixa muito nervosa. Estas estranhas histórias que se contam dele. Você diz que pode ser explicadas cientificamente, mas sua voz foi morrendo lentamente e seus olhos se voltaram para a janela, fitando o céu que clareava. Mazin tomou o chá tão depressa que sapecou a língua. O que está dizendo, Lena? Logo você, uma professora soviética, duvidar de que a ciência ofereça explicações para estas coisas?
Isto é um absurdo. Você, cuja tarefa é instruir os pequeninos nos ensinos marxistas e lenistas, impulsivamente ela se inclinou para ele. Seu cabelo cheio de grisalho era tingido de uma cor moderna e uma mecha dele lhe caiu sobre o rosto. De repente, seus olhos azuis se revestiram de uma expressão brincalhona. Não precisa se irritar comigo. Valódia, será que de vez em quando você também não acha este materialismo científico meio tedioso? Ora, é claro que acha. Mazinho olhou de lado em direção ao quarto onde seu filho se aprontava para sair. E sua esposa continuou: você não admitira do fato de que alguns dos nossos membros e melhores cidadãos, alguns dos mais laboriosos e honestos, sejam justamente estes crentes? O que me admira é ouvir uma mulher de sua formação e posição fazer um comentário desses. Ela não procurou disfarçar um suspiro de impaciência, com o que ele se enfurecera ainda mais. Essa ideia de Deus, continuou ele, mais nervoso, é apenas uma explicação fácil para alguns fenômenos que ainda não compreendemos, embora sejam bem naturais. Ora, então, o que é pior? Deus é um nome que tem sido usado pelos séculos afora, em nossos países, enfim, para apoiar atos de crueldade e hipocrisia, coisa que você não desconhece. Sua língua ficara colorida por causa do chá, e ela também doía o resto do dia. Pensou jogando alguns papéis dentro de uma pasta. Ele ignorou a travessa de peixe que a mulher colocara sobre a mesa. O câncer da religião precisa ser extirpado de nossa sociedade, se é que desejamos que o comunismo triunfe completamente. Como é que podemos progredir e avançar para o século XXI se ainda existem pessoas amarradas a preconceitos religiosos que não conseguem superar de jeito algum? Onde está o novo homem soviético? Galina hesitou um pouco e depois disse: mas não é certo que a campanha anti-religião deva empregar apenas armas ideológicas? Já que a tática de repreensão só fazem aumentar o fervor religioso. Você não está pensando em utilizar tais métodos com o jovem Moisés, que está? Indagou ela. Uma lembrança súbita anunciando-lhe o semblante. Quando eu tiver de dar satisfações a uma professora a respeito de minhas táticas militares,
replicou impaciente. Entrarei na fila da sua escola. Saiu sem bater a porta. Um ponto a favor seu, pensou ele. As semanas passadas, na plantação, dormindo em tendas sobre o vasto céu ucraniano, escoaram-se rapidamente para Ivan. Os outros soldados, principalmente os que haviam sido criados na cidade, logo se cansaram do penoso serviço de colheita e da insípida paisagem campestre. Os empregados da fazenda estatal, com sua fala simples e sua mão encardidas, não apresentavam nenhum motivo de interesse para eles, e de noite sempre ficavam a bocejar, desinquietos nas suas tendas, ou lendo ou jogando xadrez, desejando que aquele período de trabalho se encerrasse logo. Mas para Ivan, aquilo era como estar em sua casa. Embora a fazenda coletiva onde seus pais trabalhavam somente não fosse tão grande como esta, e nem a colheita semelhante, todavia a sensação de ter sol batendo nas costas, o cheiro que se desprendia da terra, os gritos que se ouvia à distância ecoavam no ar. Às vezes faziam-no esquecer-se de onde estava e quase se erguia a ilusão de que seus irmãos, sua mãe, estavam ali por perto. Foi também um período de descanso e de renovação das suas energias espirituais, e que se encerrou depressa demais. Para ele agora estava sendo no seu 164 ZIL, com o eixo de transmissão inutilizado, observando o carro que o rebocara. O grupo de veículos do exército carregados de terra, transportando os soldados que regressavam a Kiev, serpenteavam pelas colinas do interior em direção à cidade. De repente, a tranquilidade dos pensamentos de Ivan foi perturbada por um barulho forte de batida sobre o caminhão. Buzinou ruidosamente para chamar a atenção de Fyodor no reboque. Estava se aproximando do topo de um morro e Fyodor conduzia os veículos para o acostamento e saltou para o chão juntamente com Alex. Será a Junta Universal? Opinou Alex. Ivan acenou que sim, saltando também para o ar frio da noite. Dê-me uma lanterna da caixa de ferramentas, vou desligar o eixo de transmissão. Puxe o freio de mão. Um cão ladrou ao longe. Uma coruja piou. Não havia estrelas no céu. Fyodor deu uma olhada rapidamente no relógio, deixando escapar uma exclamação de desagrado. São 10 horas. Não vamos dormir quase nada. Mesmo à luz fraca da lanterna, Ivan viu que realmente fora a Junta Universal. Bufando levemente pelo esforço
ele conseguiu arrastar-se para debaixo. Correu a mão pela caixa, a caixa de chaves de ferramenta. Ele estava debaixo do caminhão e depois conseguiu desmontar a junta. No instante em que sentiu o caminhão mover-se, compreendeu que Alex não havia puxado o freio. Jogou-se para um lado, tentando rolar debaixo do veículo em movimento. Soltou um grito desesperado. Engate a ré! O mais estranho de tudo que se seguiu foi que, em meio à dor, ele estava perfeitamente consciente de tudo que ocorria. A roda traseira esmagando o seu peito e ombro, o horror espantando no rosto de Fiodoro, o zumbido, um ronco do motor com Alex tentando engatar a ré no carro reboque, sentiu o cheiro forte de borracha dos pneus e do óleo. Ali na escuridão sobre o veículo, com o canto dos olhos, viu a lanterna que rolara para a estrada. No seu foco de luz, voando várias e várias vezes, em centos e minutos, a dor no peito aumentava terrivelmente, quase lhe tolhendo a própria respiração. Percebi claramente que Alex não conseguia engatar a ré. Por certo, muito breve estaria com o anjo. Jesus, Jesus. Com um leve solavanco, o motor roncou e os 6 pares de roda deram marcha ré. Ivan arrastou-se debaixo do caminhão e tombou na estrada, caindo em cima do braço ferido. Quando abriu os olhos, a dor era como uma chapa incandescente em seu peito. Ao redor de sua cama achava-se alguns médicos. Por trás deles viu uma parede branca e uma janelinha estreita, com cortinas brancas de algodão. Tentou falar, mas seus lábios estavam queimados pela febre. Percebendo a interrogação que havia em seus olhos, uma médica inclinou-se bondosamente para ele. Você foi transportado para o hospital militar de Simferópol, Ivan. Sua voz era suave, mas sua fisionomia pertencia a algo impassível. Ela retirou o termômetro de sobre o braço do rapaz. Uma enfermeira aproximou-se e passou um pano úmido e bem frio em seu rosto. Ele tentou chupar a água do pano quando este tocou sua boca. Ela sorriu. Chegou-lhe um copo aos lábios. O menor momento parecia abrir comportas de dor. Mesmo respirar de leve custava-lhe um imenso esforço. Ela depositou o copo sobre a mesinha da cabeceira e ele acompanhou seu gesto com o olhar. Seu braço direito estava fora dos cobertores. Olhou para ele grandemente espantado. Sua mão, o punho, a parte do braço que não estava oculta pela tipóia, tinha uma cor acidentada. A
cor era cinza. Parecia não lhe pertencer mais. Era impossível mover. Por pouco que fosse, os dedos inchados. Com a esquerda, tocou o punho direito e as costas da mão direita, gelados. Entretanto, o resto de seu corpo estava em fogo. A enfermeira ajudou a levantar-se e um pouco mais até quase ele se sentar. E ele bebeu mais água, avidamente. Notou então que se encontrava numa ampla enfermaria. Alguns dos outros pacientes deviam estar bem mal, pois ao lado de sua cama, fracos de vários leitos, homens fracos, frascos de soro gotejavam em finos tubos de plástico transparentes, a par com um chiado soturno dos aparelhos hospitalares. Alguns dormiam, outros eram convalescentes e caminhavam envergados como velhinhos, do leito para a cama, ou então liam assentados. Alguns outros, bem poucos, fitavam Ivan com muito interesse. A moça afastou-se, levando a bacia e a compressa. Ele fechou os olhos e começou a orar. À hora do jantar, um cirurgião veio ao quarto e informou-lhe que sua operação estava marcada para a manhã seguinte. Tinha mandado buscar um especialista para realizar a tal cirurgia. O braço direito, o que estava frio, teria de ser amputado. A parte do seu pulmão que fora afetada também seria totalmente removida. Ivan ficou a olhar o médico que se retirara, parando junto a alguns leitos, encaminhando-se com passos cansados para o corredor. Sua bata branca ia de uma para outra cama dos doentes, detendo-se aqui, acenando para outro ali, os ombros inclinados, denotando fadiga. Depois que ele saiu, cada um deles voltou a se concentrar em sua luta pessoal, ou com a dor, ou com a depressão, ou com a solidão. Um forte sentimento de aversão às palavras do homem invadiram a mente de Ivan. O coração pulsava-lhe violentamente junto ao pulmão lesado. A ideia de seu corpo ter um braço amputado começou a horrorizá-lo. Ouve, Senhor, a minha súplica, e chegue a ti o meu clamor. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Foi dominado por um forte desejo de sair da cama, sentiu-se caindo num profundo fosso de sentimentos, no qual não poderia orar nem ter esperança. Impulsionado pela angústia, arrastou-se até a beira do leito e colocou os pés no chão, procurando desesperadamente equilibrar-se enquanto a dor lhe tolgava a visão. O desespero lhe dava forças para respirar.
Todos os outros pacientes fixavam os olhos nele. Entre espantosos olhares, eram espantados e aterrorizados. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo-me perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. A ti clamo, ó Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Uma enfermeira que passava parou a porta e depois entrou no quarto com passos lentos. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearam. Quando me fizestes esse bem. Tomando Ivan pelo braço esquerdo, ela o guiou de volta à cama. De repente ele sorriu. Quando me fizeres esse bem. Viu quando ela limpou o suor de seu rosto com um pano úmido, mas logo em seguida mergulhou na inconsciência. Eram 6 da manhã quando despertou. Durante os primeiros momentos ele fitou o imóvel, procurando reter a agradável sensação deixada pelo sonho que tivera. Pouco a pouco foi percebendo que estava deitado de costas e não de lado esquerdo, como estivera antes. Sua respiração era regular e calma. Cautelosamente começou a respirar profundo. Seus braços achavam-se dobrados em cima da cabeça. Correu os olhos pela enfermaria ainda imersa no silêncio do sono. Começou a glorificar a Deus em voz suave, pelo imenso alívio recebido em sonhos. Com muito cuidado, desceu o braço direito, colocando-o paralelo ao corpo. Estava perfeitamente são. As unhas rosadas, a pele ainda levemente queimada pela exposição ao sol durante o trabalho da colheita. Apoiando-se com as 2 mãos, ele se sentou. Depois pôs-se de pé, rindo de satisfação. Ao notar que o sonho era realidade, esmurrou de leve o travesseiro e alisou as roupas da cama. Levou as mãos à cintura e exercitou-se, flexionando o tronco. Completamente dominado por uma onda de felicidade, ajoelhou-se ao lado do leito, murmurando frases de louvor a Deus. Louvai ao Senhor. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Cantai louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O Senhor abre os olhos ao cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Louvai ao Senhor. Eventualmente, outros doentes despertaram. Um paciente de um leito próximo gemia, mais além, outro tentava pegar um copo d'água. A luz do dia punha estrias claras no céu azul cinza que se entrevia pelas janelas. O sonho tornara-se realidade. Maravilha, Ivan!
Com um suspiro de satisfação, enfiou-se novamente entre os cobertos. Imaginou-se flutuando num delicioso sono. A enfermeira estendeu o braço, num gesto mecânico, e retirou o termômetro da gaveta da mesinha de Ivan. Ele abriu os olhos e fitou-a solenemente. Quando ela se virou para ele, sua mão paralisou no ar, com o instrumento ainda entre os dedos. Um instante depois, afastou-se correndo. Passou apressadamente, entrando na enfermaria desesperado pela segunda vez. O cirurgião estava com a enfermeira. Outros médicos também estavam. Todos ali no quarto. Todos pareciam grandemente espantados. Ivan sentou-se num instinto alto de defesa. Que estaria acontecendo? De repente foi tomado por um imenso gozo. Assentara-se, olhou para as mãos. A tipóia jazia ao pé da cama, sobre as cobertas. Começou a respirar fundo, deslumbrado. Esfregou as mãos, separando-as, desfrutando a intensividade daquele sentimento de satisfação. O médico estava nervoso, viu-o gaguejar em busca do que dizer. A enfermeira afastou-se um pouco do leito. Por fim, com um ligeiro tremor na voz, ele disse: posso verificar sua temperatura, camarada Mozeivski? Ivan sentiu o rosto afogueado de felicidade. Mas está claro que não é necessário tirar a minha temperatura, camarada doutor. O cirurgião continuava a encará-lo. Resolveu colocar o remédio sobre a mesinha. Tomou a mão direita do rapaz e apalpou-a com as pontas dos dedos. Vagarosamente arregaçou a manga da túnica hospitalar e examinou o braço de Ivan, fitando alternadamente o rosto, que estava radiante. Radiava de luz o rosto do rapaz. Compreendi que o senhor não pode salvar meu braço, explicou Ivan, observando a palidez do rosto do médico e da enfermeira, e notando que outras pessoas haviam se aglomerado à sua volta. Por isso, continuou ele, recorri ao meu médico celestial, e ele me curou essa noite. Ora, vejam. Com um sorriso, o rapaz afastou a roupa da cama e colocou-se em pé de um salto. Ontem eu estava muito mal e com temperatura bem elevada. A enfermeira confirmou com um aceno de cabeça e começou a tremer e chorar. Agora vou mostrar-lhes o que o meu Deus faz. E dizendo isso, entregou o termômetro ao homem, que sacudiu e colocou sobre a língua de Ivan. Alguns dos outros pacientes também se acercavam do leito. Outros interrogavam-se murmurantes, tentando saber o que se sucedia, e a informação era passada de um para outro. O médico retirou o termômetro de Ivan e disse para todos ouvirem: temperatura normal, Mozeivski.
Mas volte para a cama, por favor. Era uma ordem muito difícil de se obedecer. Sua vontade era saltar, sua vontade era gritar, encher aquele lugar de louvores a Deus. Depois que os médicos e outros funcionários do hospital se retiraram, ele se ergueu. Ele ergueu um pouco, firmou-se num dos cotovelos e narrou aos estupefactos companheiros de enfermaria o que Deus lhe fizera essa noite enquanto ele dormia.